Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Mais uma vez estamos juntos, né, queridos? E vamos hoje continuar a conversa desse grande tema que estamos apresentando. E alguns versículos aí também que o sistema, hoje vamos falar desses versículos que o sistema não consegue entender sobre a alma. E daí distorcem e creem na salvação. Tem gente que acredita na salvação da alma, né? A salvação eterna da alma, a perdição eterna da alma. Será que estão certos? Será que os abençoados do sistema religioso estão certos? E vamos ver também o que o apóstolo Paulo nos diz nas suas cartas. Isso é muito importante. Vamos logo, que o tempo corre, né, abençoado? E eu entendo que a internet é cara demais para a gente ficar aqui. Eu até entendo que alguns abençoados que têm a liberdade para chegar para mim e perguntar: poxa, André, você às vezes ali faz aqueles comentários lá, conversa com os abençoados na live. Eu sempre falo, abençoados, eu gosto muito de que eles participam, que para mim isso é fazer com que vocês estejam também presentes junto comigo aqui, não somente eu. Isso me faz muito bem e eu não quero nunca perder isso, sabe, abençoados? Eu quero sempre conservar essa identidade nossa aqui do canal da Graça Pura. E claro, privilegiar você que nos assiste aí nos comentários do chat. Então, toda vez que tiver live, a gente sempre vai colocar lá os abençoados, a manifestação da amada do Senhor. Bom, quem não quiser participar porque acha que é enrolação, ou então porque a internet é cara, e eu concordo com isso, é só nos dias da live, no dia seguinte você não participa da live, no dia seguinte a gente vai e coloca lá somente a parte das mensagens, ok? Mas eu não abro mão disso. Então vamos lá, eu coloco música, coloco mesmo, abençoado, eu gosto, porque isso faz a gente se sentir melhor, principalmente nós que estamos distantes aí para o outro, ok? Então vamos lá, chega de lero-lero e vamos ao que interessa. Então essa mensagem nós falaremos primeiro dos versos que são de difíceis interpretações, né, que o sistema religioso às vezes se embanana todo e nós vamos trazer luz, e depois vamos ver basicamente o que Paulo fala, ok? Vai ser uma coisa bem rápida. Então, vamos primeiro, na primeira parte, trazer aí, dois versos em que nós vamos estar trazendo ao contexto da graça. Vamos lá. O primeiro é Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz: e não temais os que matam o corpo. É assim que diz ali. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e o corpo. Bom, queridos, nesse versículo, muitos dizem que é a prova concreta de que Deus manda o corpo e a alma para o inferno espiritual e que há condenação do corpo, que há condenação da alma. E se há condenação para o sistema, também há salvação para o corpo e para a alma. Porque lá dizem que no inferno os bichos, né, nunca acabam e o fogo nunca apaga. Bom, primeiramente, inferno espiritual, queridos, não existe. Nem na Bíblia não existe respaldo para falar sobre inferno espiritual. Isso é uma falácia, isso é uma distorção bíblica. A Bíblia, quando fala de inferno, ela fala de sepultura. Nada mais que isso. Da mesma maneira, a alma. A alma é referente ao corpo humano. A alma foi criada para o corpo de carne humana. E quando esse deixa de existir, acaba-se também a alma, prosseguindo o espírito para que é de Deus, ok? E quem nós somos realmente. E segundo, queridos, se existisse inferno espiritual, como se transforma um corpo de carne e alma, que são sentimentos, em algo espiritual para poder jogar o suposto no inferno espiritual? Como pode um corpo de carne entrar no mundo espiritual? Ou uma alma? Então vocês veem que se torna uma coisa desproporcional, ridícula até. Ainda essa posição de se achar que existe o tal inferno espiritual como o sistema religioso fala. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos em que eu falo sobre esse tema, o inferno inventado pela religião. Eu vou estar deixando aqui nas descrições do card, aqui em cima, para que você possa ver melhor. Eu também tenho o e-book, se os abençoados quiserem adquirir, ok? Aqueles que também quiserem adquirir de forma gratuita, me procurem no nosso WhatsApp, que está aparecendo aí embaixo também para vocês, ok? Então, queridos, fiquem à vontade. Aqui nesse verso, quando fala o inferno, é morte, querido, é a morte.
E quem é que tem o poder da vida e da morte? É Deus. E a frase do texto de Mateus 10, 28 diz: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma." Olha, Jesus usou aqui uma linguagem exagerada, ou seja, uma hipérbole, né? Hipérbole, para dizer que somente Deus tem poder sobre todas as coisas, inclusive de matar a alma. Ou seja, ainda que seja o homem apertando o gatilho de um revólver e dizendo que vai matar, aquele sujeito ali só vai morrer se Deus assim quiser, porque é Deus que tem o poder de matar e é Deus também que tem o poder de dar vida. E Jesus estava nesse capítulo aqui, passando orientações a seus discípulos sobre o ministério deles. Veja o contexto desse capítulo que eu li de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo 16 diz: "Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas." Olha, sinagogas eram locais também de açoites. Não muito diferente de hoje, né, abençoado? Quando a gente olha para o sistema religioso e realmente lá há um açoite mental em que aprisiona. Acho que é pior do que o açoite corporal. E a parte B do verso de Mateus capítulo 10, versículo 28 diz: "Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Mais uma vez, Jesus usa a mesma linguagem, a linguagem exagerada, e que faz parecer, né, que é um inferno. Mas, abençoados, é sepultura. É o mesmo que se você trocar aí. Se você trocar, por exemplo, faz perecer na sepultura a alma e o corpo. Se a alma fosse espiritual e o corpo espiritual, não apareceria aqui o inferno. Ok? Esse é o grande corte. Porque a alma só existe por causa do corpo. E ponto final. Vamos agora a um outro texto que eu separei aqui, em Marcos capítulo 8, versículo 36, que diz: "Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?" Ah, abençoados. Aqui o sistema, eles vêm para cima da gente igual boi doido, já viram? Abençoados, vou trazer o contexto daí, havia naqueles dias, lá na lei de Moisés, muitas discussões em torno da ressurreição dos mortos. Isso até hoje, no meio judaico, é algo de muita discussão de doutrinas, de bases judaicas, de todo tipo de que você possa imaginar de discussão. Tanto que Paulo diz, em Hebreus capítulo 12, né, se não me engano, que isso virou um rudimento da lei. O que virou um rudimento da lei? A ressurreição dos mortos. Então, a pregação de Jesus de Nazaré, a pregação que Jesus de Nazaré fazia, era o desapego das coisas materiais, inclusive o desapego à família. Por isso que Jesus dizia: "Aquele que ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim." Não é isso que ele falava? Porque Jesus não veio estabelecer a família. Jesus veio pregar a lei do desapego por causa do final dos tempos lá para os judeus, ok? No ano 70. Que eles chamam de parousia, né? Ou parósia. Então, abençoados, aquela geração de judeus precisava dessa conversão. Por isso que Jesus usou esse exemplo, dizendo que aquele que ganhar o mundo todo não adianta nada, porque perderá também a sua alma. Ou seja, a dedicação é juntar tesouros na terra. Não adianta, pois estas coisas perecem com o tempo, como o corpo e a alma. É isso que Jesus quis dizer, ok? Vamos então agora passar a parte melhor dessa mensagem, que é trazer para os abençoados o que Paulo, né, fala sobre a alma. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz sobre a alma. Eu não vou trazer somente um verso, tá bom? Eu vou trazer todos os versos, vou tentar ser o mais rápido possível para que vocês tenham esse entendimento. E será que Paulo vai nos trazer outro entendimento sobre a alma, além do que já vimos até agora? Será, abençoados? Vamos ver então. Vamos ao número 1, ao versículo número 1 que eu achei aqui, onde Paulo fala sobre alma, que diz: Romanos capítulo 2, versículo 9, que diz: "Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego." Queridos, tribulação e angústia são coisas referentes a qual mundo? Espiritual ou carnal? Claro que é este mundo.
Então, Paulo, no comentário aí, essa é bem tranquila, essa daí. Paulo, nesse comentário, ele está afirmando que a alma pertence às coisas deste mundo, de todos os homens, justos e injustos. Todos nós temos alma. Por quê? Temos um corpo de carne. E que dá o viés da vida é a alma. Simplesmente isso. Não tem outra entendimento para a alma até então. Vamos então ao número 2, versículo número 2, que Paulo trata sobre alma. Romanos capítulo 11, versículo 3, que diz: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Abençoados, essa passagem é uma referência que Paulo faz de 1 Reis capítulo 19, versículo 10. Vamos ler? Vamos lá. E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Você vê que ali, por exemplo, em Reis, aqui Romanos 11, 3, é uma passagem que Paulo falou de 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, o apóstolo Paulo fala alma, e ali o escritor de Reis, ele já diz que é a vida. Por quê? Porque a vida e a alma é a mesma coisa, não muda nada, ok? A alma é a vida desse corpo. Então ali não tem muito o que acrescentar aqui não, tá ok? Foi só uma referência que Paulo fez lá de Reis. Vamos ao número 3. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Quero dizer que não está em ordem, tá? Não trouxe em ordem de livros aí exposto na Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Queridos, essa palavra é fácil de se entender, sabendo que a alma tem referências com esta vida, ok? E realmente, se vivermos o evangelho da graça aqui nesta vida, nós seremos salvos de quem? De nós mesmos. Nós seremos salvos de quê? Da mente animal e humana. Nós seremos salvos de quê? Do corpo de carne, das mentiras deste mundo. Porque nós abençoados, não somos dos que se retiram para a perdição. Nós somos daqueles que avançam para a salvação. Então esse verso está falando sobre isso. Agora, abençoados, o que me chamou bastante atenção foi uma versão que eu vi aqui, que eu vou colocar para os abençoados aí. O mesmo Hebreus 10, 39, que diz: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Veja a malícia que está por trás dessa versão, queridos. A malícia que está, o sentido que dá quando você bota salvação nessa história aí. Para nós continua sendo tranquilo interpretar isso, ok? Mas para o sistema religioso, que não entende isso, que não tem acesso a que nós estamos tendo, eles têm dificuldades. Então, para eles, a salvação nesse texto ali de Hebreus capítulo 10, versículo 19, é a única que existe e é aceitável. Então, eles creem na salvação espiritual também da alma. Abençoados, a salvação, quando a gente fala salvação da mente, quando nós nos referimos à salvação da mente, temos que entender que hoje nós estamos com a mente de Cristo ativada. Então, o que pensa espiritual é a mente de Cristo. O pensar espiritual, o processar espiritual vem da mente de Cristo. E o processar humano vem da mente humana. E é dessa mente que nós fomos salvos. A salvação da mente se diz isso. Por quê? Porque o espírito sobrepõe a alma. É uma luta, conforme eu apresentei para os senhores no primeiro capítulo. Se você não viu, está aí embaixo na descrição e também nos cards aqui em cima. Ok? Essa versão que eu li foi a nova versão internacional, que deturpa aí. Então, os abençoados, cuidado com essa versão aí, tá? Vamos aí ao número 4. Estamos trazendo aqui o entendimento. Paulo, quando se refere à alma, o que ele estava querendo dizer? Vamos lá. Hebreus 6,19. E diz: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Se vocês pegarem um contexto de Hebreus capítulo 6, vocês vão entender que Paulo está tratando
do ensino. O ensinamento, ele é como o que ensino de quê? Ensino do Evangelho da Graça. E ele é como a âncora da alma. Por quê? O que eu acabei de dizer? Que o espírito, a mente de Cristo, ela sobrepõe a mente humana e carnal. E ela sim é a âncora. Ela sim é a firmeza. E ela penetra até o interior do véu, que é a carne. E ela divide, não é isso que diz? E ela faz divisão. E ela vai até o interior do homem e divide o homem de carne e espírito. E desvenda para ele a alma, que é a vida. Ok? Vamos passar ao número 5. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Interessante que Paulo usa o conhecimento da Torá, né, para nos trazer luz à graça, porque em Gênesis, né, como eu li, a referência acho que é 2, capítulo 2, eu vou botar aí para vocês, diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. E assim se fez o homem o quê? Alma vivente. E depois da cruz, queridos, a alma vivente deu início, depois da cruz, a alma vivente, ela deu início à era dos espíritos vivificados. Ou seja, antes da cruz, os espíritos dos filhos de Deus, sem o conhecimento da graça, estavam mortos. Porque sem o conhecimento da graça, queridos, é o mesmo quando olhamos para o sistema religioso. Porque eles questionam esse ensino. Porque ainda não foram aclarados. Ou seja, não foram ainda vivificados no espírito. Tá bom, queridos? Então, quem não está vivificado no espírito, está morto. Morto de quê? Do conhecimento. Tá bom, queridos? Estar morto para o conhecimento quer dizer que você não está santificado. Porque santificado é separado. Você só está vivo hoje porque você conhece a graça. Você se fez um espírito vivificante. É por isso. Quem não é espírito vivificante, porque não tem o evangelho da graça, não foi iluminado, está morto. Tá bom, queridos? Esse é o entendimento. Agora existe também os filhos de Deus, aí eu vou falar para vocês, e são filhos, tá? E não foram aclarados ainda para essa glória. É como se vivesse sem o entendimento. A mente de Cristo está desativada. Então não chegou aquele momento ainda do encontro, da vinda do Senhor para aquela pessoa. Ela está em trevas de desconhecimento. Ela está morta. Porque só está vivo hoje quem tem o evangelho da graça aclarado em sua mente espiritual, não a mente carnal, ok? Vamos para o número 6, está acabando já. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23, diz: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, e para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Queridos, Paulo nesse versículo, ele usa um tipo de linguagem que é para dar ênfase, para dar notoriedade ao que ele está falando, e verdade naquilo que ele está dizendo. Veja o que ele diz: invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, e para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Ou seja, a alma, mais uma vez, em referência para as coisas desta vida. E quem está apresentando esse entendimento é o apóstolo Paulo. Ok? Vamos ao número 7, que é em Atos, fugindo um pouquinho das cartas, mas que se entende também que Paulo estava em graça aqui. Diz: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Vamos entender o contexto dessa passagem aqui? Vamos lá. Paulo está falando de um jovem que estava ouvindo a sua pregação. Porém, a mensagem de Paulo foi muito extensa e cansativa e levou o jovem a cair no sono. O problema era que eles estavam em uma altura em que deveria ser uma altura bem considerável, né? Então esse jovem, ao cair no sono, o que aconteceu com ele? Ele despencou.
Foi parar lá embaixo, queridos. É isso mesmo. E todos ali diziam que ele estava morto. Porém, Paulo desceu, onde o jovem havia caído, abraçou e disse: olha, gente, ele não morreu, ele está vivo. Foi isso que Paulo disse. Ou seja, a alma, o sopro de vida ainda está nele. Ok? Depois vocês leiam todo o capítulo 20 de Atos, tá? Para vocês entenderem melhor. Essa passagem incrível aí é uma passagem muito boa também. Vocês podem meditar sobre essa passagem. Vamos para a oitava. Nós temos 9, falta uma. Vamos para a oitava, que é Romanos 13:1, que diz: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não vem de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Bom, queridos, será que Paulo aqui está falando da potestade de demônios? Será que Paulo estava falando de potestades divinas? Será que Paulo estava apontando para deuses, demônios, diabo? Tudo isso aí que o circo religioso criou? Claro que não. Abençoados, para entender esse verso, nós temos que entender o que é potestades, tá? Aí Paulo está se referindo aos poderes deste mundo. Neste mundo há muitos poderes sobre a nossa alma. O que, André? Poderes sobre a nossa alma? Sim, abençoado. A alma humana e animal, a alma do fôlego, a alma do pensamento, do sentir. Então nós temos, sim, autoridades deste mundo sobre as nossas vidas, que são poderes políticos, poderes econômicos, poderes da religião, que até então estávamos presos e continuam abençoados. Não pense vós que estáis em graça. E não tem ranço religioso? Claro que tem. E vamos talvez morrer com ranço religioso, porque a nossa geração se contaminou. Temos que estar atentos, é a próxima geração que vai vir. E nela, e sim, criarmos os nossos filhos dentro do Evangelho da Graça, para que não tenha essa contaminação. Porque até mesmo quando a gente se machuca, pelo menos eu, tá? Eu quando topo, eu falo o quê? Ave Maria. Cruz credo, né? Quando a gente vê alguma coisa feia, o negócio tá pegando, a coisa tá feia, você, cruz credo. O que é isso? Veio da religião. Quantos abençoados aí que ainda tem o hábito de falar Deus te abençoe? O que é isso? Ranço religioso. Muitas coisas, abençoado. Se nós formos passarmos mesmo a linha da graça, talvez não fique ninguém. É o Senhor que nos purifica. Não é o homem. Não há vanglória nisso. Não há vanglória e também não há como você julgar aquele abençoado que ainda tem ranço religioso. Porque quando você faz isso, você está julgando o seu irmão, isso não se faz. Você deve olhar para ele, né, tentar ajudar ele de alguma forma, se ele não quiser, deixa que Deus mesmo vai se encarregar. Então, ainda que estamos em graça, abençoado, estamos ainda com ranços religiosos. Não existe aquele que hoje está 100% em graça. Não existe. Tá bom, queridos? Por isso que a preocupação nossa aqui da graça pura, a gente sempre está falando isso, é pegar essa geração que está vindo agora e não contaminar ela pelo fermento da religião. Então, meu amigo, você deve respeitar muito bem os poderes deste mundo, porque a alma está sujeita às coisas deste mundo, ok? Por isso que a graça é a ciência que nos tira disto, não desrespeitando ninguém, muito pelo contrário, respeitando as coisas humanas e, acima de tudo, entendendo as coisas espirituais. Uma das maiores provas da nossa evolução em graça, queridos, é que nós temos a mente de Cristo ativada, e essa funciona. E essa funciona justamente quando nós nos encontramos, às vezes, com abençoados e a gente desrespeita aquele abençoado. Às vezes, pelo que o abençoado falou assim, Deus te abençoe. Imagina se um abençoado chegar para mim e falar, Deus te abençoe, André. Eu ali, pegar o cara e, tu não tá na graça. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter a mente de Cristo ativada. Principalmente para as coisas do meu irmão. Entender que ainda tem ranço religioso. E só Deus, querido. Não é o canal Graça Pura, não é canal de ninguém. Não é líder nenhum em graça, se é que já tem líder em graça. Não é. É Deus que faz, não adianta. Não são os meus posts, não são as minhas mensagens. É Deus em você que vai fazendo todas as coisas. Então respeite sim as coisas humanas e, acima de tudo, entendendo as coisas espirituais. Mas aí, para entender as coisas espirituais,
só estando com a mente de Cristo ativada. Prosseguindo, vamos ao número 9, último. Graças a Deus, diz aí, abençoados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o entendimento desse verso não deve ser entendido como santificar o corpo de carne, por exemplo. Este não se submete às coisas do Espírito, porque um se opõe ao outro. Enquanto o Espírito diz, somos curados, a mente de Cristo ativada em nós diz, somos curados, a carne diz o quê? Estamos doentes. E a alma corrobora com isso, porque a alma está sentindo a dor. O corpo projeta na alma a dor. E a alma começa a se lamentar. Enquanto o espírito segue tranquilo, sabendo que todas as coisas concorrem para o nosso bem, a carne, a cada provação, se vê desesperada, porque os seus dias estão contados. E a alma embarca também, porque ela está contaminada pelas coisas desta vida. Queridos, uma outra coisa também, você só pode santificar, se separar, se Deus te separou. Então não tem como você se santificar. A palavra santidade vem de separar. Ou seja, nós somos santificados para quê? Fomos separados por Deus para entender o seu santo evangelho e através deste evangelho com a mente de Cristo ativada, separar o que é o corpo de carne, que é o espírito, que somos nós, e o que é a alma. Em relação à vinda do Senhor, do texto aí que está falando, os abençoados sabem da posição nossa aqui da graça, tá? Em relação a isso. Cristo veio quando nos foi aclarado o evangelho da verdade. Quando ele, de fato, vivificou o nosso espírito, porque enquanto estávamos na religiosidade, estávamos em trevas, estávamos mortos. A realidade é essa. Sem o conhecimento da graça, morto. Não tem como. Sem a luz, treva. Porque enquanto estávamos no sistema religioso, nosso espírito ainda continuava adormecido e morto para essas verdades. E finalmente, como podemos nos manter conservados tanto no corpo de carne, alma e espírito, sabe como é que se faz isso? Somente com a mente de Cristo ativada. Porque quem não tem a mente de Cristo ativada, nem sonha com isso. Eu vejo alguns abençoados de outros canais quase chegando perto de um conhecimento legal, porém a mistura da teologia ainda influenciam a muitos, inclusive a mim também, tá? O problema é que a teologia influencia. Então, traduzindo esse verso para finalizar agora, diz assim, olha, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Olha, aqui o texto está dizendo que o Deus de paz os santifique, não é você se santificar. E o que é santificar? É separar. Santificar não é você xingar ou deixar de xingar. Se santificar não é você não beber, não é ultrapassar o sinal vermelho. Por favor, não façam isso, ok? Mas isso não é santidade. Santidade quer dizer separado para algo. E que algo é esse? É entender as coisas do Espírito. Que se discerne onde? Onde se discerne as coisas do Espírito? Na alma humana? Não. Na mente humana? Não. Na carne, no corpo de carne? Também muito menos. Somente no Espírito, queridos, somos santificados para entender as coisas do Espírito. Vocês estão entendendo? Vocês foram separados para entender as coisas do Espírito. E anote isso aí, querido. Isso é muito importante você saber. Você foi santificado para entender as coisas do Espírito. E ali diz que foi santificado em tudo, até no corpo de carne e alma, quando estes estão o quê? Submetidos à mente de Cristo, submetidos ao trono da graça, ao Espírito, ao mundo do Espírito ou mundo espiritual. E finalizando esse entendimento, que diz que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Até quando? Até os nossos olhos
serem iluminados, porque a partir deste momento vamos dizer, está consumado, e ali entenderemos que não morreremos mais. Ok, queridos? Então concluímos nessa segunda parte desse estudo da alma, ou primeiro dessa sequência, que a alma tem a ver com as coisas desta vida. Que a alma aqui fica e não vai adiante para outros planos que o Senhor nos preparou antes da fundação do mundo. E nem muito menos o corpo glorificado tem a ver com esse corpo de carne, ok? O corpo glorificado é em outra dimensão, uma nova dimensão, algo que não temos ideia, porque o Senhor não quis aclarar o que será no porvir de maneira clara até para o nosso espírito, tá bom? Então, querido, e quem foi, nunca voltou para contar, tá bom? Vamos agora ver mais à frente na terceira parte, ou na segunda parte, vamos falar do corpo de carne com uma profundidade maior do que eu já falei no outro vídeo aí que eu trato alma, corpo e espírito, ok? É esse corpo adâmico, vamos falar do corpo adâmico, esse corpo que tem uma carne perigosíssima. Ok, queridos? Graça e paz e até a próxima mensagem.